Olá, eu sou o Mário Gaziro e esse é o terceiro capítulo da série de vídeos desvendando o caso Júlio Lancelotti. Bom, nesse capítulo a gente vai falar das análises avançadas realizadas pelo nosso grupo de pesquisa forense. Aqui a gente vai apresentar os resultados categorizados em 4 itens, que foram a determinação da idade do indivíduo usando uma ferramenta forense internacional, a criação da visão de perfil do indivíduo no vídeo utilizando apenas o aprendizado de máquina, a determinação automática das características das mãos e suas comparações e a análise do áudio embutido no vídeo. Bom, uma vez que foram finalmente descartadas as hipóteses de uso de tecnologias deepfake, graças à inspeção detalhada do novo material divulgado, a nossa nova linha de investigação se direcionou, então, a eliminar por completo a hipótese da possível produção de material fraudado com o intuito de incriminação do possível suspeito. Caso eliminada essa hipótese, isso sem somente se ocorresse, a eliminação dessa hipótese, de não ser uma fraude montada em cenário, em estúdio, aí sim a nossa linha de investigação ia ser direcionada a tentar comprovar a participação do suspeito em questão. Mas não antes disso. Tá? A gente tem que explorar aqui ao máximo as possibilidades e lembrar que todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Então ficou caracterizado com o último material que não se tratava de deepfake realmente. Tá? O que havia eram montagens sobre o que haviam sido divulgadas, com base naquele material, com traço de edição. Então, quando chegou o material original, a gente sabe que o que eu chamo de vídeo base, não aquele trecho que a gente já denunciou aqui, do segundo celular, que constatava a questão de pedofilia. Não, aquilo já está comprovado, que foi adulterado. O que a gente está analisando agora, análise avançada, é o primeiro vídeo. Seria aquele primeiro vídeo do padre ou não? Tá? Independente de... O material de pedofilia foi anexado depois, a gente sabe disso. Mas e aquele vídeo? Será que aquele vídeo era verdadeiro ou não? Então a gente fez essas análises avançadas aqui, tá? Para levar isso em consideração. Bom, a primeira análise que a gente fez foi a determinação da idade usando a ferramenta internacional IOTS Face Age. A IOTS é uma empresa que tem parceria com a gente e ela tem, com a gente eu digo, com a academia, e ela tem um software que é relativamente caro, tá? A assinatura dele é de $1.000 por ano, depois se paga por análise, e essa empresa, eles provêm acesso. Eles provêm um serviço de identificar a idade, principalmente voltado a crianças e adolescentes, para evitar, para fazer parte control, para os pais controlarem o acesso, ver que canais podem assistir, esse tipo de coisa. Eles são muito eficientes, eles têm um sistema de base de dados muito gigantesco lá. E a gente mandou as imagens, tá? Mandamos imagens do controle também, não só as imagens do padre, as imagens do vídeo. A gente mandou uma série de imagens para eles. E o que eles retornaram para a gente depois de 1 ou 2 dias de análise foi o seguinte, foi que a foto que a gente mandou do padre foi classificada como 67 anos de idade. Lógico que a gente mandou uma foto do padre de 2019, que é a época do vídeo, que a gente já constatou a data do vídeo aqui. E a foto do perfil que foi enviado do indivíduo no vídeo, tá? Do indivíduo que se passa pelo padre, foi classificado como 63 anos, 62,8. Quando a gente vê aqui e olha a característica de erro no software deles, tá? Na faixa dos 70 anos eles têm um erro de 3,5 anos. O que acontece? Acontece então que a pessoa do vídeo teria uma idade aproximada, já considerando o erro, entre 61 e 65, e o padre estaria aqui, entre eles classificaram como 67, o padre estava com 69 na época, então o padre caiu dentro da margem de erro. Olhando por aqui, é possível ter uma congruência? Tá? Fica uma congruência bem pequena aqui entre os dois. Mas já demonstra, tá, o que a gente viu na análise do capítulo anterior, tá? Que o laudo da Tirotti, eles ignoraram fatores como mancha de pele, rugas, de forma a fazer a análise deles e constatar que era o padre mesmo, Porém, o que acontece agora? A análise do IOTS, bate com a nossa análise ali, porque a gente percebeu que esses fatores de falta de rugas e manchas de pele estavam ausentes. Então, isso é mais condizente com uma pessoa de 63 anos do que com uma pessoa de 69. Tá? E o software deles bateu com isso. Mas isso daqui é uma coisa muito não é definitiva, obviamente, é só mais um indício, mas já é bem interessante, tá? Porque isso daqui, a base de dados da IOTS é gigantesca, eles têm um sistema de controle muito grande, tem pessoas latinas, pessoas de origem italiana, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é um país que foi formado por imigrantes, tá? Então, se eles treinarem, eles têm essa eficácia lá, possivelmente se aplica para a gente aqui também. Continuando,
Uma coisa que seria muito útil para a gente seria ter a visão de perfil do indivíduo. Ela não aparece em nada no vídeo. Você não consegue ter a visão de perfil. Por que é importante a visão de perfil? Porque a gente tem uma visão estéreo, né? Nós temos dois olhos. A visão estéreo indica que a gente tem que ter uma certa paralaxe, ou seja, uma diferença na captação, uma diferença física nos sensores que estão captando a informação do que você está vendo. Os nossos olhos eles estão distantes a alguns centímetros um do outro. Então eles captam as imagens com um pouquinho de diferença. E o cérebro reconstrói isso e cria a sensação de profundidade. Quando você pega uma imagem feita por um celular, ele é monocular, ele não tem os dois sensores, né, como a gente tem os dois olhos. Então você perde a visão de profundidade. Se a gente tivesse uma ideia da profundidade, uma visão de perfil, daria para comparar melhor com o padre, mas não tem. Os vídeos não mostram isso. Então o que a gente fez? A gente usou técnicas avançadas aqui, a gente gerou uma visão de perfil a partir da visão frontal. Bom, eu sou especialista nessa parte de computação gráfica também, em malhas 3D. Eu sei muito bem, tá, que antes que vão me criticar aí na internet, né, que não é o 3D que foi gerado com base numa visão monocular, que vai ser o 3D idêntico ali do padre. Gente, não é isso. A gente não consegue, sem um sensor 3D, sem um sensor de projeção de infravermelho, mapear o 3D corretamente. O que essa técnica faz? Essa técnica, ela mapeia simplesmente a textura e em uma malha 3D que ela faz alguns pequenos ajustes ali, né, para poder encaixar, só para casar nariz, ponta de nariz, olho com boca, para a gente poder ter uma ideia. Então, o que a gente está fazendo aqui é um mapeamento de textura sobre uma malha 3D, que não é o rosto 3D nem do padre nem do suspeito, tá? Mas com o intuito da gente conseguir ter essa visão lateral aqui, tá? Com o intuito da gente ter... então aqui já foi aplicado, tá? Eu estou tendo a visão frontal aqui quando a gente aplicou essa técnica, né? Pode ver que aqui a gente não consegue ter a visão do perfil, mas uma vez que a gente aplica essa técnica, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode virar, tá? A gente pode virar o rosto, tudo bem que, olha, aqui eu começo a perder textura, que não tem mais, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe aqui entre a foto do padre, lembrando que essa foto foi da época, 2019, mesmo mês de janeiro, aqui suposto padre, né? Mas no mês de fevereiro de 2019 também. Olha, quando a gente aplica a textura aqui e alinha ela com o nariz, com a malha 3D do nariz da boca, olha como a gente percebe aqui uma diferenciação grande aqui nas expressões de face, tá? Ou seja, por que quando a gente olha aqui, tem a nítida impressão que essas expressões são iguais? Porque você está olhando de frente. Se você olhasse de lado, tá, você veria aqui, quando a gente fez, que essa expressão regular aqui desse sujeito que está no vídeo, que eu classifico de impostor, tá? Olha, o sujeito ele não abre a boca. O sujeito, ele não... o cabelo está bem diferente da época, mas ele pode ter raspado o cabelo. Ele tem uma cicatriz aqui, olha, que está muito escarificada. Não tem a cicatriz escarificada do padre, não tem as rugas, tá? Tem o óculos? Tem. Tá? Tem a questão do queixo aqui? Provavelmente tem sim. Mas tem uma diferença labial aqui que foi desconsiderada. Olha, não é o mesmo lábio, né? Dá para ver aqui que não é o mesmo lábio. E dá para ver também a questão da orelha, tá? Olha aqui, ó. Existe uma rugosidade aqui na orelha e o padre não tem essa rugosidade na orelha. Eu não gosto de fazer esse tipo de análise subjetiva, tá? Mas já que a Tirote pegou bastante nesse ponto, é um ponto que as pessoas gostam de ver, eu gosto de fazer essa análise aqui, ó. Onde a gente tem aqui os mapeamentos 3D, vocês conseguem ver muito bem aqui, tá? Olha aqui, eu estou girando a face. Você consegue ver muito bem aqui que essas faces, se vocês pudessem olhar de lado, não são a mesma pessoa, gente. Não é, tá? Isso aqui é um impostor, como no caso do Dória. Aqui no caso do Dória, na verdade, tinha um impostor, mas depois fizeram uma pequena edição lá. Eu vou falar no último capítulo do vídeo. Fizeram uma pequena edição lá, quadro a quadro, não foi deepfake, que na época não tinha, para poder colocar e imputar a cara do Dória, mas ficou muito ruim, inclusive, lá, tá? Você consegue ver o rosto do Dória meio que congelado o tempo todo na edição. Foi uma edição bem fácil de comprovar que era falsa. Aqui, então, a gente teve esse trabalho, tá? A gente teve esse trabalho de fazer esse efeito Matrix aqui, praticamente, de virar o rosto do suspeito. Porque se você pega um sujeito com uma idade aproximada, 63 anos, com as mesmas, com um pouco de marcas aqui na face da idade, coloca um óculos igual ao do padre, raspa o cabelo, tomou cuidado de pegar um sujeito que tem essas covinhas, 40% da população brasileira tem essa covinha, né? E faz uma cicatriz falsa aqui de maquiagem, gente, é a fraude perfeita, tá? Para você sair vendendo vídeo para político aí. Bom, continuando aqui no laudo, então. Essa, então, foi a análise nossa de perfil tridimensional. Seguindo, tá? A gente conseguiu, naquele vídeo que foi disseminado no material base, tá? Um frame com a mão.
Tá? E a gente tem vídeos da mão do padre ali. Aí quem é especialista de processamento de imagem pode pensar assim, ah, mas como é que você analisou uma foto com outra foto? A gente levou em consideração a largura do pulso. Isso é meio crítico, porque como é que eu vou comparar a largura do pulso do padre com o pulso vou normalizar, né, o pulso do padre com o pulso do suspeito. Isso já atrapalha a análise, tá? Porque a gente não sabia a largura do pulso, mas eu considerei a mesma largura, mesmo considerando a mesma largura de pulso, tá? Lembrando que essa foto aqui também é da mesma época, né? Com a mesma largura de pulso e aplicando a nossa técnica automática, tá? Essa técnica não é subjetiva, tá? Ninguém vai lá medir nada, é um software, inclusive é um software publicado internacionalmente pelo nosso grupo, tá? Isso não é um serviço de outro, a gente que desenvolveu esse software, ele faz isso automaticamente, ele já foi validado pela Unifesp, com mais de 800 pessoas, tá? Então, quando a gente rodou aqui, a gente percebeu que existiu uma pequena variação, tá? Foram encontradas pequenas discrepâncias entre as proporções do dedo médio e anelar da mão direita. Por que a gente não coloca aqui a proporção e percentual tudo? Porque essa técnica, a gente não tinha a medida do pulso feita com paquímetro, então, ou um objeto conhecido na cena forense, de tamanho conhecido. Então, não ficou muito conclusivo aqui, mesmo não sendo uma análise subjetiva, mas a gente passou por lá e atestou um diferencial, tá? Ou seja, não é a mesma mão. Quer dizer, é provável que não seja a mesma mão. E a nossa última análise foi a análise do áudio embutido no vídeo. Tá? Uma coisa que os peritos fizeram, tá? Foi ignorar completamente o áudio. Né? Se a gente vir aqui e pegar o vídeo disseminado para todo mundo, o Brasil inteiro, né? Suposto vídeo ali do padre, e a gente carregar ele aqui, né? Vocês vão ter o vídeo aqui. A primeira parte do vídeo não tem áudio nenhum, tá? Porque tava com problema, acusava lá problema de microfone, alguma coisa assim, e provavelmente é válido isso. Esses sinais que vocês estão vendo aqui, esses cliques, é toda vez que dá um print de tela, então tá bem condizente, esse áudio está bem condizente com o vídeo. Mas olha que interessante, quando a gente amplificou esse áudio, vou amplificar ele de volta aqui, tá? Então, com essa ferramenta, vocês podem fazer isso de casa. Quem quiser aí brincar, aprender a atuar com investigação forense, vocês podem baixar esse software chamado Gold Wave. Tá? Ele é gratuito, não paga nada. Vocês vão importar aquele vídeo do padre aqui, aquele suposto vídeo do padre, que está lá no Dropbox, tá? Pelo laudo da Tirote, que eles acusam que, esse é o vídeo do padre mesmo, né? Então vamos baixar aquele vídeo que está lá, indicado no Dropbox do laudo da Tirote. Se vocês não têm o laudo da Tirote está no meu, como apêndice do meu laudo. Vocês vão baixar esse vídeo de lá, vão abrir ele aqui, aí vocês vão amplificar, tá? Eu peço para vocês virem aqui e amplificar o volume, tá? Vamos dar um ganho aqui, change volume. Vamos dar um ganho de dobro aqui, double. Pode ver que aumentou e vamos dar um outro ganho de double de novo, tá? Efeito, volume. Change volume, vamos dobrar mais uma vez. Quando você dobra duas vezes, tá? Vocês vão notar que o áudio aqui, eu vou tocar, ele não tem nada no começo. Tá? Não tem nada aqui. Eu estou falando junto com o áudio ali. Depois vai entrar alguns ruídos ambientes. A partir daqui é a hora que a conexão com o microfone volta. Aí entra o ruído ambiente. Amplificado esse ruído ambiente, a gente ouve sons que parecem sons de TV, sons de ruído ambiente em geral. Não se sabe o que é isso. Não deu para identificar. Houve uma música de leve ao fundo, algumas batidas, barulho de mexer com o celular, de manipular. E o que eu quero que vocês prestem atenção é agora, gente. A partir de agora, o que vai acontecer? Vai entrar uma coisa surpreendente que surpreendeu até a gente. Ouçam isso. Ouviram? Eu vou repetir, tá? É isolado. Ouviram? Isso é um avião de grande porte, tá? Isso é um avião de grande porte, indicando, então, que uma das duas pontas, ou os dois em conjunto, não sei, estavam próximos de um aeroporto. Tá? E aí, o que acontece? Aqui o vídeo foi amplificado, né?
o que acontece? Se a gente levasse em consideração aquela denúncia que a gente já sabe que é fraudada totalmente, né, que existia um menor fictício, né, que no laudo do Onias ele mostra que o menor estudava nessa escola aqui, professor Daniel Verano, né, lembrando que por lei as escolas só aceitam alunos que moram na proximidade. Se a gente considerar aqui a proximidade dessa escola, tá, que seria aqui, com o aeroporto, tá, ou de Guarulhos ou de Congonhas, está muito longe. E a casa do padre em Belém também está muito longe. Então parece uma coisa muito boba para um avião passando, decolando, na verdade, ele está nitidamente ou decolando ou pousando. Então isso é outra prova cabal, tá, de que esse vídeo não, que um dos lados, uma das pontas ou as duas estavam próximas ao aeroporto e não tem nada próximo ao aeroporto. Tá? Isso aqui reforça a hipótese de cenário, de estúdio montado para incriminar o padre. Então é isso que eu queria falar. Convido a todos para ver para o próximo capítulo, onde a gente vai falar um pouquinho do caso Dória e depois vamos ter o capítulo da conclusão. Muito obrigado.